A paz do Senhor, bom dia, meus amados irmãos e irmãs, neste domingo todo especial. Por que ele está especial? Porque hoje é dia das mães e o pastor Cid, nosso superintendente, convidou nós três mulheres, três mães, para estarem nesta manhã, neste dia, compartilhando, estudando juntamente com os irmãos essa lição. Nós temos aqui conosco nossas irmãs, a Sheila, a Tina, que elas vão se apresentar, logo após nós orarmos, para estarmos dando início à nossa lição nesta manhã. Sei com certeza que Deus irá falar com vocês e também conosco. Fiquem ligados, porque Deus tem grandes coisas a falar conosco. O nosso bom pastor está nesta sala, o nosso bom pastor está nesta aula, e ele falará, já está falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos Te agradecer por esta manhã nós estarmos aqui reunidas na Tua presença, Pai, para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, usa-nos, Pai, que possamos ser canal, possamos ser luz, possamos refletir, Pai, na vida dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Usa-nos com graça, com sabedoria, Pai, com unção, e que possamos ter uma lição abençoada para a honra e glória do Teu nome. Amém. Quero também já deixar aqui os parabéns, em nome de todas as mulheres, a todas as mães, né, nesse domingo especial. Quero já dar os parabéns a vocês. E para nós é uma alegria, uma honra, é um privilégio. Nós temos o dom de ser mães, né, meninas? A vida nossa, né, como mulheres, é uma coisa até nós sermos mãe. Depois que nós nos tornamos mãe, é outra, é algo muito especial, é algo, né, do Senhor para nós, é um privilégio que nós só temos a agradecer essa dádiva, essa bênção. E queremos já iniciar a nossa lição. Hoje, a lição é de número 6, segundo domingo do mês de maio, lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Que lição maravilhosa! O nosso bom pastor e as suas ovelhas. Quero pedir às meninas aqui para se apresentar. A Sheila, fique à vontade. Paz do Senhor, bom dia, né? Fico feliz por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, para poder falar um pouco mais da palavra do Senhor, com a certeza que o Espírito Santo se faz presente, né, para nos guiar, nos ensinar e nos envolver aqui nesse tema, que fala sobre o bom pastor. É necessário para as nossas vidas, nesses momentos, nesses dias, e que o Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Tina. Bom dia, paz do Senhor. É um privilégio muito grande para mim também poder estar aqui para falarmos um pouco, né, do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. E vamos aprender também que, como ovelhas, é muito importante a gente saber que somos ovelhas e temos um bom pastor, que é o Senhor. E a nossa leitura bíblica, né, é de João, está no livro de João, capítulo 10, né, vai ser do versículo 1 ao 16. Mas, antes disso, nós queremos já ler o texto áureo. Pode ler, Sheila, para nós? Sim, texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Lindo esse texto, lindo esse versículo, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Fala muito conosco, né, esse versículo maravilhoso, né, de Jesus, o nosso bom pastor. E a verdade prática diz bem assim: Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Glórias a Deus, aleluia. A nossa leitura bíblica em classe, gostaria que a Tina iniciasse lendo para nós. João, capítulo 10, né, versículo de 1 ao 16. Para ler todo mundo. Mais alto. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas,
vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, né? Glórias a Deus. Passagem linda neste capítulo 10, né? Lindo, lindo mesmo. E a nossa lição, né, nesta manhã, ela está organizada em 3 pontos, né? Um deles é Jesus como a porta das ovelhas, né, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. O segundo ponto já é o aprisco das ovelhas, porque aí ele já simboliza um espaço de segurança, um espaço de proteção, né? E o terceiro já é a distinção entre o bom pastor e também, né, aquele que cuida das ovelhas, aquele que sacrifica pelas ovelhas, mas a distinção entre ele e também entre o mercenário, que é aquele que já deixa as ovelhas em risco, né? Então, nós iremos abordar, né, esses tópicos aqui durante a lição. E a palavra-chave aqui é a palavra cuidado. Então, esse cuidado, eu vejo, né, esse cuidado é o cuidado de quê? Do pastor, né, do cuidado do pastor em guiar, o cuidado do pastor em conduzir, em proteger, o cuidado que o pastor tem com essas ovelhas. Né? É um pastor zeloso, é um pastor amoroso, é um pastor que ele cuida, ele guarda, ele protege, ele não envida esforços para poder estar protegendo essas ovelhas, né? Essa responsabilidade do pastor em cuidar dessas ovelhas, não é isso? Sim, a palavra cuidado, ela vem de encontro, né, contrária ao que o mercenário representa, né, que também será falado nessa lição. Então, aqui a gente tem o bom pastor, né, que Jesus disse que ele é o bom pastor, ou seja, ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. E ele falou sobre os mercenários, que são aqueles que não têm conexão com a ovelha, ou seja, ele não tem cuidado dos seus, ele só pensa em si próprio. Então, a palavra-chave aqui, ela permeia toda a lição. Todos os assuntos que estão na lição aqui têm a ver com a palavra-chave cuidado. Verdade, verdade. E no primeiro tópico da nossa lição, é Jesus, a porta das ovelhas. E eu gostaria que a Tina comentasse, né, esse primeiro tópico aí, que fala do contexto, né, que inicia como Jesus, a porta das ovelhas, Tina. Amém. Jesus como a porta das ovelhas. Ele disse que eu sou o bom pastor, no versículo que é o nosso texto áureo, de João 10, 14. E ele afirma que ele conhece as ovelhas. E ele diz que as ovelhas o conhecem.
Então, essa porta que Jesus ele está falando é a porta que dá entrada ao aprisco, né? Ou seja, Jesus, nós entramos pela porta que é Jesus, nós nos acolhemos, ele nos acolhe nesse aprisco, onde ele tem todos os cuidados. Quando o pastor ele traz a ovelha para o aprisco, ele vai olhar aquilo que está, se tem alguma ovelha ferida, se está doente. Então, o pastor ele olha tudo isso. E assim é Jesus conosco. Nós entramos pela essa porta, que é Jesus, para dentro desse aprisco, e ele vai cuidar de nós. Né? Ele, como o bom pastor, ele vai olhar as feridas que muitas das vezes nós temos, a dor que nós estamos sentindo, e ele tem o remédio certo para cada tipo de situação. Então, nós estarmos dentro desse aprisco significa que nós estamos bem guardados por esse pastor. É verdade. E aqui o autor da lição também ele aborda uma parte aqui muito interessante, que quando Jesus ele faz aquela diferença entre o bom pastor e também o mercenário. E eu até marquei na minha Bíblia, Ezequiel, se puder abrir aí, Sheila, e acabei esquecendo de trazer a Bíblia. Mas, lá em Ezequiel 34, também tem o mesmo relato aos falsos pastores. Está no versículo, quer ver se é no versículo... 1 ao 10. Não, mas eu acho que é o 4, porque eu não tinha marcado. Vê se é o 4 que dá uma lidinha aí no 4 para ver se é esse que está... O versículo 4 fala assim: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Pois é, isso aí é o falso. São os falsos pastores. Sim, uma coisa interessante que Ezequiel traz para a gente, porque quando a gente lê João capítulo 10 e lê o Ezequiel capítulo 34, a gente tem o mesmo assunto, né? Eles são paralelos ali. Dá para a gente fazer uma comparação, né? Então, nesse primeiro tópico aqui, o comentarista da lição, traz para a gente sobre esses falsos pastores. E aí fala bem assim, aí ele fala sobre esses falsos pastores, e aí, quando a gente vem para Ezequiel, a gente vê que esses falsos pastores, na verdade, eles se apacentam a si mesmos. Eles não apacentam as ovelhas, eles se apacentam a si mesmos, porque eles têm interesse em se aproveitar das ovelhas, né? Eles não cuidam, como a irmã falou aqui, eles não cuidam das ovelhas do aprisco, eles se aproveitam do que elas têm para dar, mas eles não protegem. Então, Ezequiel aqui, quando a gente faz esse paralelo com Ezequiel, é perfeito. João 10 com Ezequiel 34. Porque nós vemos completamente aqui na profecia de Ezequiel como Deus via esses falsos pastores, né? Por isso que é importante que a ovelha, né, tenha o discernimento, que a ovelha consiga reconhecer. Porque se a ovelha não estiver ligada, não tiver o discernimento com o pastor, ela vai ser enganada. Né? Ela vai ser enganada por muitos mercenários. Exatamente. Não é verdade? Porque João fala que Jesus disse que as minhas ovelhas elas conhecem a minha voz, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter essa proximidade com Cristo, justamente para a gente não ser enganado por esses falsos pastores. E só conhece a voz quem tem intimidade. Exatamente. Se não tiver intimidade, não tem como reconhecer a voz. De maneira nenhuma. Aí acaba sendo enganado. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Eu acho assim, bastante interessante que eu, estudando a lição, dando uma recordada na lição, uma ovelha, ela reconhece a voz do pastor. E ela pode estar em meio a várias ovelhas, mas ela conhece o seu rebanho. Ou seja, ela conhece quem é do mesmo aprisco. E ela não vai para aprisco diferente. Então, quando o pastor ele fala, a ovelha está sempre disposta a ouvir
a voz do pastor, que aquele é o pastor. Então, se nós não conhecermos a Jesus, como que nós vamos ouvir a voz dele? Como que nós vamos ter intimidade? É o que ele falou lá no versículo, onde é o texto áureo, é o versículo 14, que ele conhece as ovelhas. Ele estava falando ali para um povo que já conhecia ele, já conhecia Jesus. Então, ele estava falando assim, ó, essas são minhas ovelhas, eu as conheço e elas me conhecem. E nós precisamos ter esse conhecimento. Porque, se nós não tivermos o conhecimento de Cristo, o mercenário pode levar-nos para um caminho totalmente diferente. E quando ele fala assim, eu as conheço e elas me conhecem, isso fala de relacionamento. Verdade. Né? Verdade. Então a gente tem que ter esse relacionamento com Cristo, para que a gente, com o nosso pastor, para que a gente possa conhecer e reconhecer. Mesmo, né, em meio a tantas ideologias, tantas filosofias, mas quando a gente tem um relacionamento com Cristo, a gente consegue conhecer a voz dele e ele nos conhece também. Sim. Meninas, nesse tópico aqui da porta das ovelhas, eu acho lindo quando, né, o Senhor fala, eu sou a porta, né? Ele é a porta das ovelhas. E eu estava pesquisando e vendo como que é o aprisco, né? O aprisco, ele é todo envolto de pedras, né? Muro, né, com pedras, e só tem uma porta. E ali, durante o dia, o pastor tira as ovelhas vão, né, para as pastagens, e no entardecer, ele passa aquelas ovelhas para aquela porta, que é a porta única, só tem aquela porta, e o pastor fica na porta. Então, ele é a porta, só tem aquela porta é um lugar que entrou ali, tem segurança, o pastor está ali. Né? Eu vejo isso como um caminho, só tem um caminho. A porta é uma só. Por quê? Porque os ladrões, os salteadores, o que eles fazem? Eles pulam, né? Eles saltam, eles não dão pela porta, não passam pela porta. Né? E Jesus Sim. é o caminho. Exatamente. Então, a gente tem a figura do aprisco, como você disse, que tem uma porta. O que é um aprisco? Né? Ele é um local, um cercado, né? Sim. Que... antigamente eles faziam de pedra, era como se fosse um muro de pedras. Sim. Às vezes ele é coberto, às vezes não, ou se não pode ser de madeira, mas é um cercado. E aí aquilo que você disse, uma porta. Então o pastor, a Bíblia diz que ele entra por essa porta. Sim. Mas aquele que não é pastor, o ladrão, ele faz o quê? É o que está escrito aqui no João, capítulo 10, versículo 1, que fala bem assim, ó, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte. Exatamente. Ou seja, aquele que sobe por outra parte, que pula o cercado, que pula, né, o muro, esse aí é ladrão e salteador. Aí o comentarista ele fala bem assim, no segundo ponto, né? Fala bem assim, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Verdade. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Então, o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, porque o aprisco ele tem só uma entrada, uma porta. E é um lugar seguro, né? Um lugar de proteção, né? É um lugar de refúgio, aonde eu vejo isso assim, lugar de proteção. Então, o caminho, é a única porta. A porta é qual para nós? Né? Que nós cremos é Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade, a vida, onde nós temos proteção, onde nós temos segurança, onde nós temos salvação, é em Jesus. Então, é uma analogia, né, daquela a porta é Jesus. Sim. E outra coisa interessante, para o aprisco, Jesus é a porta, e para o rebanho, ele é o bom pastor. Então, nós temos aqui duas analogias, né? A porta e o bom pastor. Sim. Né? Porque, além de ser nosso acesso, né, a nossa segurança, ele também é aquele que nos guia, aquele que cuida. Então, é completo, né? Nossa salvação é completa, porque é a figura do nosso Salvador. O bom pastor
e também a porta que nos leva para a salvação. E aqui no capítulo 10, interessante que eu acho também no versículo 3, que fala bem assim, João capítulo 10, versículo 3. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Isso aqui é bênção para nós, porque o pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. E ele nos conhece, Glória a Deus. ele nos conhece pelo nome. Eu lembro aqui de Zaqueu, quando Jesus estava passando, Zaqueu é um herdeiro, é um israelita, Zaqueu é israelita, filho de Abraão. Então, Zaqueu estava naquela árvore, e Jesus passando ali, Jesus faz o quê? Jesus chama ele pelo nome. Então, nós podemos ver aqui que de acordo com o que está falando a palavra, porque Jesus, ele conhece pelo nome, ele conhece a ovelha pelo nome, e ele sabe de tudo da ovelha. E ele veio, você vê, ele veio resgatar Zaqueu. Zaqueu estava naquela árvore, ele chamou Zaqueu ali, e Zaqueu desceu, ele foi na casa de Zaqueu, e ali houve salvação. Amém. Então, o Senhor, Jesus, ele nos conhece, ele veio para trazer vida para nós, né? E vida, né, com abundância, assim como trouxe para Zaqueu um exemplo é esse, dele ter chamado, né, diante de tantos outros que tem na Bíblia, né, agora me veio à memória Zaqueu, mas ele conhece, ele sabe quem é a Marta, ele sabe quem é a Sheila, ele sabe quem é a Tina, ele nos conhece, ele sabe quem é você que está conosco acompanhando essa lição, ele sabe, ele te conhece, e nesta manhã ele está falando conosco aqui, glórias a Deus, aleluia. No tópico, nós já falamos desses 3 tópicos, nós já falamos da porta, da mensagem, né, a mensagem da porta, né? A gente pode ir já para a parábola, no aprisco, né, no tópico 2, o aprisco, né? Nós vemos aí, como nós já até comentamos, que essa parábola é uma alegoria, né, que Jesus usou para quê? Para poder ensinar. Ele usou para ensinar as lições espirituais daquela época. Então, é muito importante, Jesus sempre gostou de parábolas, porque através da parábola ele consegue, né, chegar próximo, né, com um exemplo, com o dia a dia, ali próximo, para poder ensinar lições espirituais e transmitir verdade, né, com exemplos simples do cotidiano. Então, o que ele usou? Ele usou o pastor com as ovelhas. Então, essa alegoria, na verdade. Ele usou a figura, né, do aprisco para que eles pudessem entender, né? Sim. E engraçado que, quando Jesus falou sobre essa parábola, no versículo 6, capítulo 10, versículo 6, fala bem assim, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Porque quando ele estava falando aqui no capítulo 10, ele estava se referindo justamente a esses falsos líderes, né, do povo judeu. Então, ele queria mostrar para eles ali a diferença entre um verdadeiro pastor, por isso que ele usou a parábola do aprisco, para um falso pastor. Sim. E aí, eles simplesmente não entenderam, porque eles não entendiam o espiritual. Eles estavam mais preocupados em se defender dos próprios erros deles, porque eles já estavam no nível de aceitar os erros deles. Tanto que, quando a gente volta no capítulo 9, essa conversa ela começa por causa do cego que foi curado. Sim. E aí eles vão atrás do cego e querem saber quem curou o cego, por que curou o cego. E aí, quando eles descobrem quem é, por que curou no sábado, não pode curar no sábado. Então, eles tinham esse apego. Mas por que eles tinham esse apego? Eles eram tão legalistas? Porque, na verdade, eles estavam tentando desculpar a si mesmos dos erros deles. Então, Jesus usou essa parábola do aprisco, do cuidado, que é a nossa palavra-chave, para mostrar que aquilo que Deus requeria deles, eles não estavam fazendo, que era cuidar do povo, como o pastor cuida das suas ovelhas. Muita religiosidade. Exatamente. Né? Mas, na verdade, não estava no centro da vontade. Exatamente. Não estava fazendo algo que não agradava, né? Não estava cuidando, não estava zelando, assim como o exemplo, assim como o bom pastor faz. Né? Algo que eu acho lindo, uma frase que eu vi, eu achei muito bonita, que diz, por exemplo, um bom pastor, o que ele faz? Ele
ele arrisca a vida. Eu lembro aqui de Davi. Davi foi um bom pastor. Né? Nós vemos na Bíblia, quando Davi ele arrisca, né? Ele já arriscou a vida dele, né? Lutando com o urso, lutando com o leão, para poder defender, proteger as ovelhas. Né? Ele enfrentou, né? E foi atrás da ovelha. Então, assim, é um bom pastor. Arrisca a vida pela ovelha. Só que nós estamos falando, nessa lição, de o bom pastor. Porque o bom pastor, ele não arrisca a vida pela ovelha. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Aleluia. E ele deu a vida por nós. Glórias a Deus. Então a diferença é essa. Jesus é o bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Nós estamos aqui nesta manhã aqui, é porque ele morreu por nós, ressuscitou, e nós temos vida. Porque o bom pastor é conosco e continua conosco, nos sustentando todos os dias das nossas vidas, né? Glória a Deus. O versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Sim. E acredito eu que essas outras ovelhas somos nós que fomos alcançados bem depois. Aleluia. Então, ele entregou por nós também, né? Então, entra aí o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Como a Marta falou, lembrando lá de Davi, quando ele lutou com o urso, ele lutou com o leão para defender a ovelha, totalmente diferente do mercenário, né? Porque se é o mercenário, o que ele faria? Ele ia correr e deixar as ovelhas lá ser comida, né? pelas feras. Então, o bom pastor, hoje, na atualidade, hoje nós podemos considerar o bom pastor aquele que orienta a ovelha, aquele que sempre está cuidando das ovelhas, né? Zelando, olhando com carinho. Verdade. A dificuldade, passando aquele remedinho que de vez em quando precisa, e também na hora da correção, que muitas das vezes nós esperamos do pastor só coisa boa, só palavras boas, mas muitas das vezes a gente precisa ser curado de uma forma corretiva, a gente precisa de uma correção. Então, o pastor também, ele corrige a ovelha com amor, mas precisa ser corrigido. Como pastor também de ovelhas, que cuidava, né, que cuida das ovelhas, mas tem momento também que ele tem que agir com aquela ovelha que às vezes quer escapar do aprisco. Não, é aqui que é o seu aprisco, né? Então é importante, né, esse cuidado. Isso é cuidado, né, essa correção do pastor por nós é cuidado. Então, esse cuidado amor, é importante, né? É demonstração de amor, né? Para que nós estejamos sempre ali, próximo a Ele, debaixo da proteção dele. Exatamente. Né? E então, aí, quando fala aqui de aprisco, ainda no ponto 2, né? O subtópico 3, fala bem assim que o aprisco é um lugar de proteção. E a irmã estava falando que ali é um lugar de cuidado, onde o pastor vai cuidar da ovelha. E o aprisco ele tem essa característica, né? Quando a gente estuda um pouco sobre o aprisco, mesmo nos dias de hoje, sempre a orientação é que seja um lugar confortável, onde elas possam ter conforto, aconchego, porque ali é onde elas vão receber o cuidado, ali é onde elas vão receber a vacina, ali é onde elas vão ser examinadas. Então, tem toda essa figura de linguagem, para que elas não fiquem estressadas. Sim. Porque quanto mais bem cuidadas elas são, mais produtivas elas ficam. Isso se está falando de ovelha. E justamente era o contrário, era o que estava acontecendo ali em Israel. E era isso que Jesus estava alertando. Quando a gente vem em Ezequiel, capítulo 34, versículo 34, que foi o que a Martinha pediu para ler, se a gente for ler aqui, fala bem assim, ó, a fraca não fortaleceste, que é a profecia contra os falsos pastores de Israel. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste. É exatamente o contrário que tem que ser feito no aprisco. Aí fala bem assim, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, que foi o que a irmã estava falando. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Ou seja, eles estavam sendo duro com ela, mas na hora que precisava, que ela estava machucada, não cuidava.
que ela precisava de ser examinada, não fazia. Não tinha interesse pela ovelha. Então, aquilo que o aprisco representa, que é um lugar de cuidado, que é um lugar de proteção, as ovelhas não estavam tendo ali. E aí, quando a gente vem e fala sobre ovelha, a gente vê que ela é completamente dependente do pastor. É verdade. Porque o pastor ele tem que cuidar, depois ele tem que tirar ela do aprisco e levar para ela ser para o pasto, né, que em João fala, né, que entrará, depois sairá e achará pastagem. Então, assim, ela entra, ou seja, ela está sendo ali guardada, sairá, ele estará guiando ela, e depois ela encontrará pastagem, ou seja, ela estará sendo alimentada, suprida. Né? Então, isso é que um bom pastor faz por nós, Jesus Cristo faz. Então, isso é que um verdadeiro pastor faz. Ele protege, ele cuida e ele supre as necessidades da ovelha. Verdade, verdade. Glórias a Deus, né? Aleluia. Amém. E no tópico 3, quando diz da distinção entre o bom pastor e o mercenário, né? Nós já falamos um pouco, mas é importante a gente frisar aqui, né, que a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Então, é isso que você falou, Sheila. O bom pastor é aquele que cuida, que a Tina também já disse aqui. É aquele que zela, aquele que protege, aquele que tem todo o cuidado, né? Tem todo o trato especial com a sua ovelha, né? Já o mercenário é outra categoria, podemos dizer assim. Sim. Né? Aqui em Ezequiel fala que o mercenário deixou as ovelhas ficaram perdidas pelos morros, pelas altas montanhas, elas estão espalhadas por toda parte. Por quê? Porque ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Que é o papel do pastor, né? Porque ele é que sim, guia o verdadeiro ela. bom pastor procura, ele Sim. acha, ele traz, ele vai atrás, ele vai, sobe as montanhas, né? Agora, no mercenário, não. Primeira situação que acontece, ele foge, ele corre e abandona as ovelhas. E ovelha sem pastor fica ovelha errante, ovelha perdida, ovelha sem rumo, dando cabeçadas, não é assim? Isso aí. É desse jeito. É verdade. As ovelhas, elas são muito indefesas. Tipo, quando elas estão lá no pasto, pastando, ela vai comer, muitas das vezes, aquela erva boa, ou seja, o capim, mas também tem aquelas ervas que vai fazer mal para ela. E, quando ela volta para o aprisco, aí lá mesmo, no campo, ela vai procurar uma erva que vai tirar aquele mal daquela comida que ela comeu e passou mal, né? E, muitas das vezes, hoje, na nossa vida cristã, existem muitos que saem, comem uma comida estranha, ou seja, aquilo que não serve para ela, né, que vai matar espiritualmente, muitas das vezes. Aí ela corre para o pastor. Pastor, eu comi essa comida, aí o pastor vai sentar, que já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com todas aqui. Aí chega lá, pastor, eu fui em tal lugar e ouvi isso, e eu sei que não está de acordo com a palavra. Aí o pastor, com muito carinho, vai sentar, vai conversar, vai tirar as dúvidas. Então, é um mal-estar espiritual que acontece nas nossas vidas, assim como aquelas ovelhas. Saía, comia aquilo que não devia, e depois ela voltava passando mal. Aí o pastor, antes de botar elas no aprisco, já percebia, não, essa daqui está precisando de um remedinho, de alguma coisa para tirar esse mal-estar que ela está sentindo. Então, eu achei assim, muito interessante, quando eu estava lendo sobre isso, esse mal-estar espiritual que, às vezes, a gente está, então a gente tem que recorrer a quem? Ao nosso pastor, porque ele vai orientar, ele vai dar uma palavra certa, um remédio certo para aquele mal espiritual que saia da nossa vida. Verdade, por isso que é importante nós estarmos aonde? Firmes na presença dele, firme na presença de Jesus, né? Porque na presença dele, a gente, tem o discernimento, é mais difícil
né? Nós somos humanos, temos as nossas... somos humanos, mas na presença dele, a gente já não corre o risco de acontecer alguma coisa, irmos para outros caminhos, ou às vezes, né, fazemos algumas coisas que não agradam ao Senhor, afastarmos, comemos alguma comida que vai nos fazer mal, assim como a Tina exemplificou aqui. Então, por isso que é importante, né, nós conseguimos ouvir a voz. Então, para ouvir essa voz desse pastor, a gente tem que estar na presença dele, tem que estar na intimidade com ele, porque senão a ovelhinha vai lá, né, sai do caminho, sai do aprisco, sai do caminho, vai, come outra comidinha e acaba, né, que não vai fazer bem. Então, a gente precisa estar firme na presença do Pai. E hoje o que mais a gente tem é alimento estranho aí sendo oferecido, né? Então, se a gente for nas redes sociais, se a gente for no YouTube, o que mais tem é pessoas que não têm intimidade com esse pastor, que não conhecem a voz do pastor, querendo alimentar outras pessoas. Mas aonde essas pessoas estão sendo alimentadas, né? Aqui na nossa revista tem um resumo aqui da sinopse que diz assim: Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. E tem muita gente que não pertence ao corpo de Cristo, mas quer ensinar ao corpo de Cristo como deve fazer. Ontem mesmo eu estava numa rede social e eu vi uma pessoa que se dizia pastor ensinando sobre a questão da mulher sábia. E as palavras que ele dizia me chocou, porque não tinha nada de Bíblia, tinha muito de achismo. E quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei chocada. Eu falei, misericórdia, esse homem está levando muita gente para o inferno por causa disso, porque não tem Bíblia no que ele está dizendo. Aí, quando eu fui ver os comentários, várias mulheres concordando com ele. E aquilo me angustiou, triste, né? me angustiou muito, porque é exatamente a questão do alimento. Sim. Nas lições passadas, a gente estava falando sobre o pão da vida, né? Que Jesus é o pão da vida. E nele a gente deve se alimentar. Verdade. Né? Então, o que mais tem hoje são pessoas que não conhecem a voz do pastor querendo falar por ele. Né? Não tem relacionamento com Cristo, não pertence ao corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça. Verdade. Então, não conhece, não tem sabedoria espiritual, aquela que é falada na Bíblia. Se você não tem, peça que Deus dá. Não tem e quer ensinar. E a gente tem que estar muito firme, a gente tem que conhecer o nosso pastor para que a gente realmente seja orientado de acordo com a palavra do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. O verdadeiro alimento da ovelha é a palavra de Deus. Esse é o alimento da ovelha, né? E nós precisamos estar firmados, nos alimentando todos os dias nessa palavra, porque é através dela, né, que nós vamos ter sustento, que é o alimento verdadeiro, o alimento genuíno, a palavra do Senhor. Sim. Então, se o crente, né, o servo, a serva, não estiver, né, na leitura, na meditação nessa palavra, qualquer falsa doutrina de um falso mestre pode levá-lo. Por isso que nós precisamos, e sempre, né, a nossa igreja, os pastores aqui orientam, e aqui tem palavra, é a palavra de Deus através da Bíblia. E é ela que é o sustento, é ela que é o nosso alimento, que o bom pastor tem para nós. Né? E nesse tópico 3, ele aborda também sobre os lobos vorazes. Quer comentar, Tina, sobre os lobos vorazes? Porque falam que eles se aproximam do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Sim, só um pouco antes de falar sobre o lobo, já que você falou sobre o mercenário, o mercenário ele é uma figura de uma pessoa que ela é contratada para exercer um serviço por dinheiro. Então, Jesus ele citou o mercenário justamente por causa disso. A gente está falando aqui sobre a pessoa querer ensinar sem ter relacionamento, e é justamente essa pessoa, porque o mercenário, o interesse dele obter vantagem, obter vantagem para si mesmo, né? Que é falado lá em Ezequiel, que Ezequiel, no capítulo 34, versículo 2, fala bem assim, ó: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel,
que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, Deus está falando aqui, vocês estão se apacentando a si mesmos, vocês não deveriam estar apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas? Aí ele continua e fala bem assim, comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, esse é o retrato do mercenário, sim, porque ele está se aproveitando daquilo que a ovelha pode dar, sim, né? Comendo a gordura da ovelha, vestindo a lã da ovelha, degolando o cevado, mas não cuidando da ovelha. Aqui, esse é o tipo do mercenário. Sim, aqui na minha versão diz assim, vocês bebem o leite das ovelhas, usa sua lã para fazer suas roupas, matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém, não cuidam. Então, Jesus está fazendo o quê? Que ele está identificando para nós quem são os mercenários. Ele está fazendo essa distinção entre pastor e mercenário. Mercenário. Bem claro, né? Bem claro. Um versículo que eu lembrei aqui foi Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28, que diz assim... como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só, característica de pastor, porque o pastor ele está ali para cuidar da ovelha, ele está servindo a ovelha, levando a ovelha, trazendo a ovelha, curando a ovelha, tirando a ovelha do perigo, distinguindo aquilo que ela pode comer, o que não pode. Aí ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que é aquilo que já foi falado aqui. Quando a ovelha ela se afasta, ele vai em busca dela, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como diz aqui em Mateus, para dar a sua vida em resgate. Aleluia. Esse é o bom pastor. Então, Jesus está distinguindo aqui o que é um pastor e o que é um mercenário. Sim. Quem conhece as palavras de Jesus não está enganado. Verdade. Por quê? Porque Jesus ele nos avisa, ele estava avisando ali ao povo de Israel que tipo de pastor eram os líderes dele ali. E aí você me perguntou sobre os lobos. E é interessante a figura do lobo, porque o lobo ele é um inimigo natural da ovelha, né? Sim. Como a irmã falou aqui, a ovelha ela não tem uma proteção natural. Né? Ela não se protege, ela não sai para caçar, ela não é assim. Ela é dependente. E o lobo ele é um inimigo natural da ovelha. Lobos vorazes, né? Exatamente. Vorazes. Então, se a ovelha ela estiver desprotegida, o lobo ele com certeza vai atacar. Ataca e mata, né? Exatamente. O lobo mata a ovelha. E aí aqui fala bem assim, ó. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Olha que diferença de Davi, né? Total. Davi ele protegeu as suas ovelhas fazendo o quê? Total. Enfrentando o leão, enfrentando o urso, arriscando a sua vida. O mercenário ele não faz isso. O mercenário ele corre. Ele foge. Ele foge. Agora o pastor defende. O pastor ele dá a sua vida. O pastor ele dá defende. A vida. É diferença muito grande. Né, de um para com o outro. Exatamente. É importante essa abordagem, muito importante mesmo. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Né? Por isso, ele está ali, é o protetor dessas ovelhas. O mercenário não, o mercenário, ele abandona, ele foge, na hora que ele vê um perigo, ele não dá a vida, ele não corre, ele não enfrenta a situação, mas ele abandona as ovelhas ao léu da sorte. Né? Aí Jesus falou bem assim no versículo 12, João capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor. Gente, Jesus está deixando muito claro aqui, quem não é pastor é mercenário. Ele está falando aqui, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, o mercenário deixa as ovelhas à mercê de quem pode destruí-las, né? Abandona, né? Ele abandona. Exatamente. E aí
e o problema que eu vejo aqui é que ele não só abandona, mas ele vê o perigo. Ele vê o perigo, ele sabe que elas vão ser destruídas porque elas não sabem se proteger. Então, ele vê o perigo, ele está vendo o lobo chegando, aí ele corre, e aí elas são destruídas. Por quê? Porque ele é negligente, ele não tem cuidado das ovelhas, ele não tem conexão com as ovelhas, ele não tem preocupação com as vidas que estão ali. Ele só pensa nele. Por isso que nós precisamos, necessitamos e dependemos de estar no abrigo desse pastor, juntinhas, né, nesse pastor, porque esse pastor que nos ensina, nós estamos aqui reunidas, somos 3 mães que precisamos estar, né, juntinhas com esse pastor, porque esse pastor nos instrui, nos ensina, né, falando aqui do nosso Dia das Mães, né, que é hoje, mas o nosso pastor nos ensina, nos instrui como ser mãe, né, como nós devemos. Então, nós dependemos do pastor para tudo, né, proteção, mas é também para guiar a nossa vida, guiar a nossa forma do nosso dia a dia com os nossos filhos, né, nossa casa, nossa família, temos um papel importante e nós necessitamos totalmente de estar na presença desse pastor, na proteção desse pastor, porque através da proteção desse pastor, através de nós estarmos ali juntinhos, né, com ele, a gente vai conseguir, né, vencer os nossos dias com ele nos ajudando, nos dando sabedoria, nos dando, em todo o tempo, nos ajudando a sermos mulheres melhores, mães sábias. Então, não existe um lugar mais seguro que nós podemos estar, a não ser na presença dele, sob os cuidados desse pastor. Né? Nenhum de nós, né, não tem um lugar mais seguro que nós possamos estar, o filho, a filha do Senhor, é de estar na presença dele, estar juntinho, né, no relacionamento com ele, porque assim a gente vai conseguir viver os nossos dias e também ter o discernimento, saber aquilo que está certo, aquilo que não está errado. Nós só vamos ter essa direção se nós estivermos no abrigo, nós estivermos nessa proteção desse bom pastor, não é? Então... falando sobre essa questão das mães que você falou aqui, que quando a gente é mãe, e é uma coisa muito clara para mim mesmo. Quando a gente é mãe, de vez em quando eu conversando com meu filho, e eu fico pensando, meu Deus, quando a gente é mãe, a gente percebe até melhor, mãe ou pai, né, os pais, percebem melhor o relacionamento de Deus para conosco, né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece Jesus como Salvador, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E aí, muitas vezes, a gente reclama de alguma coisa que o nosso filho fez. Comigo já aconteceu isso. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Aí, na hora, o Espírito Santo me lembra assim, você está vendo? Muitas vezes, os filhos de Deus, aqueles que se falam filhos de Deus, são rebeldes. Do mesmo jeito que você acha que seu filho é rebelde, você também, muitas vezes, é rebelde. Olha o sentimento que Deus tem. É o mesmo sentimento de você como mãe, que fica reclamando do seu filho, chamando a atenção do seu filho. Deus, muitas vezes, precisa chamar a sua atenção, porque Ele te ensina, a palavra dele está ali como manual para te ensinar, mas você mesmo assim erra. Então, Deus vai te corrigir da mesma forma que você corrige seu filho. Então, a gente tem que aceitar a correção como filhos, né? Como o Hebreus fala, né? A gente tem que, como filhos, aceitar essa correção. E a gente, como filhos, nós temos que voltar para o aprisco do Senhor, reconhecer a voz de Deus, ter um relacionamento com esse bom pastor. E a irmã falou uma coisa muito interessante aqui, que o pastor, ele também, né, muitas vezes, ele tem que dar uma puxada ali na ovelha, tem que pegar e dar uma correção na ovelha. E muitas vezes dói, né? A ovelha vai sentir dor, né? Então, às vezes, Deus está fazendo algo com a gente e a gente está sentindo dor e a gente está reclamando. A gente fala assim, meu Deus, mas eu preciso sentir tanto, não aguento mais sentir tanta dor. Meu filho, meu irmão, Deus está fazendo isso porque Ele tem algo para corrigir. Ele tem algo para acertar. Ele tem algo torto aí que Ele quer voltar a fazer ficar reto. E muitas vezes vai doer. Vai doer porque nós somos falhos. Sim. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então,
Assim como nós, como mães ou como pai, tem que corrigir o filho, e ali no nosso coração a gente sente pena, né? Às vezes a gente fala uma coisa, bota de castigo, mas no nosso coração a gente não gostaria de fazer. Mas a gente faz, porque sabe que é o melhor para ele. Assim é Deus para conosco. E a gente Às tem vezes isso vai como doer, zelo. mas é necessário. Sim, a gente tem como zelo. Isso é zelo. Por mais que muitas vezes a gente possa, né, dizer que está machucando, mas não, é zelo do Senhor, cuidado dele. O pai, a mãe que ama, ela corrige. Muitas vezes a gente vai bater de frente, né, com os nossos filhos, com algo que eles vão falar: meu filho, não faça, não vai para esse caminho. Nós sabemos, o Senhor nos dá o discernimento, e assim é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê lá na frente, nós não vimos, nós como filhas, como ovelhas, nós precisamos obedecer, porque às vezes, se deixar nós, pelas nossas formas de pensar, pelo nosso achismo, nós vamos errar, nós vamos tomar decisões erradas, incorretas, mas na presença e deixando o bom pastor nos conduzir, aí é diferente. É diferente esse cuidado dele. Nós não podemos ficar sem. É algo que eu digo assim, que para nós, né, para a minha vida, é dependência. Essa dependência desse bom pastor. Não tem como ficar longe, porque se a gente ficar sem, a gente vai errar. Por nós, não é verdade? A gente erra. E que privilégio, se a gente for parar para pensar, que privilégio que nós temos, né, de ter alguém que cuide de nós, como um pastor cuida de uma ovelha, né? Que privilégio que nós temos de alguém que de ter alguém que supre as nossas necessidades. Se preocupa, né? Exatamente, que não nos deixa vagar por esse mundo, né, pelos perigos que tem nesse mundo, sem que a gente tenha um cuidado. Quantas pessoas, né, ficam desesperadas porque não têm esperança. E é justamente isso que Jesus nos traz, esperança. O que seria de nós se a gente vivesse nesse mundo com tanta desgraça, com tanta injustiça, sem ter esperança? E é isso que a figura do pastor traz para nós. A figura do pastor traz proteção, né? A figura do pastor, ela nos cerca de cuidado. A figura do pastor, ela nos cerca de correção na hora que a gente precisa. Porque é assim que a gente vai chegar ao lugar que a gente almeja, né, que é o céu. Então, que privilégio que nós temos de fazer parte desse aprisco, né? Nós precisamos glorificar a Deus, porque nós temos esse privilégio de fazer parte desse aprisco, de alguém que nos cerca de cuidado por todos os lados, de alguém que, como disse Jesus aqui, entrará, sairá, encontrará pastagem, a minha ovelha, ela conhece, me segue. Então, de alguém a quem a gente pode seguir com segurança. Sim. Porque Ele vai nos guiar, né, ao pasto, Ele vai nos guiar às águas, Ele vai nos suprir, Ele vai nos alimentar. Isso é um privilégio que nós temos que reconhecer também. Glórias a Deus. Por isso é necessário, né, que todos reconheçam a Jesus como Senhor. Reconheçam, aceitem o Evangelho dele e reconheçam Ele como Senhor, porque quando nós reconhecemos Ele como Senhor, Ele tem um senhorio sobre as nossas vidas, né? E a palavra diz que Ele veio trazer para nós, os filhos que o reconhecem, vida. Eu vejo vida, vida no espírito, vida na alma, vida no corpo para nós. Então, é vida de quê? Vida com abundância. Mas nós só teremos essa vida com abundância se nós estivermos ligadas, né, nele, ligadas no Senhor, né, nessa dependência contínua, reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador. Por isso que o mundo, quando passa por alguma situação adversa, algum problema, o mundo se perde, o mundo fica desesperado. Por quê? Porque eles não têm o Senhor Jesus como o bom pastor. E sempre, né, nós aqui, a igreja, tem ministrado a palavra do Senhor tem sido pregada e anunciada. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando Jesus passa a ser o nosso pastor, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Né, destinos são mudados, o Senhor rasga o papel, aquela página que que a pessoa vinha levando, que eram coisas ruins, coisas erradas, e passa a escrever uma nova história para as nossas vidas. Então, por isso é importante reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como bom pastor. É importante
esse reconhecimento e estar vivendo juntamente ali com Ele, debaixo da graça dEle, debaixo da sabedoria, da instrução e da orientação do Pai. Amém. E aí o comentarista ele fala uma coisa aqui, nessa parte de lobos vorazes, ele fala bem assim, ó, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve lobos vorazes como sendo falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho. Aí ele fala assim, ó, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Então, esses lobos, a gente vê muito, né, no nosso meio, pessoas realmente confusas, porque dão ouvido a lobos, né? E, como diz aqui, são lobos vorazes. A intenção deles não é outra a não ser realmente dispersar, a não ser realmente confundir, a não ser realmente destruir. Então, esses lobos, eles se apresentam para isso. Então, como Jesus disse, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o convite de Jesus nessa manhã é: se aproxime de mim e reconheça a minha voz. Me reconheça como seu bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 6, a partir do versículo 3, fala bem assim, ó: a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, uma característica de uma ovelha que quer ser guiada por esse pastor é ouvir a voz de Jesus, né? Muitos lobos vão querer que você ouça a voz dele, mas ouça a voz de Jesus. Reconheça essa voz, né? Exatamente o que fala aqui, ó. Ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Olha o que acontece quando a gente ouve a voz de Jesus. Ele vai à nossa frente. Glória a Deus. Eu tenho o costume de falar que, quando eu saio de casa para trabalhar, eu sempre falo, Senhor, onde eu colocar meus pés, pisa comigo. Aleluia. Onde eu for afrontada, Senhor, vá à minha frente. Aleluia. Antes de eu entrar em qualquer reunião, em qualquer embate, trabalha nos corações. Porque o Senhor pode. E aí fala bem aqui, ó, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, que o Senhor vá adiante de você, quando você ouvir a voz dele. Glória a Deus. E as ovelhas o seguem. Olha que bênção. Quando a gente ouve a voz do verdadeiro pastor, do bom pastor, de Cristo, ele vai adiante e a gente segue ele. A gente não segue os lobos, a gente não segue mercenário, a gente não segue enganadores, a gente segue Cristo. Aí fala bem assim, ó: e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que conhecer a voz daquele que nos guia e que morreu para nos salvar. Aleluia. Não tem confusão quando você segue isso aqui. Jesus está dando aqui um passo a passo, dando uma receita para a gente. Verdade. Não existe confusão, porque o que o mundo nos oferece, o que as redes sociais estão nos oferecendo é confusão. Ele está tentando confundir a nossa mente. Isso é diabólico. Mas Jesus, ele tem as suas ovelhas que conhecem a sua voz e elas o seguem. Aleluia. E aí, continuando aqui, ele fala assim no versículo 5: mas de modo nenhum seguirão estranho. Eita, de modo nenhum, porque elas conhecem a voz do pastor, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é importante estarmos nessa intimidade com o Senhor. Por isso é importante nós estarmos na presença dele. Porque quando nós estamos na presença dele, nós não vamos errar, nós não vamos ir para outro caminho. É importante nós estarmos na condução desse pastor, seguindo os passos dele, ele nos guiando. O pastor nos guia, o pastor, ele nos leva a lugares altos. Nós podemos ir a lugares altos sabendo que nós estamos nele. Amém. Aí nós vamos a lugares altos, vamos ver coisas maravilhosas, coisas grandiosas, vamos viver experiências maravilhosas na presença desse pastor, desse pastor maravilhoso. Não é?
É maravilhoso. Amém. Nós podemos Amém, ter esse Jesus. privilégio de sermos filhas amadas. É um privilégio para nós. Glória a Glórias a Deus. É uma maravilha. Então, interessante a irmã ter feito essa colocação. Nós estamos dentro de um aprisco, nós estamos dentro da igreja. Amém. Aqui nós adoramos ao Senhor, nós recebemos o alimento celestial, o alimento do céu. Mas tem momento que a gente sai para trabalhar e nós não estamos aqui dentro desse aprisco. E quando nós pedimos ao Senhor, o nosso pastor, o nosso sumo pastor, vai na nossa frente, ele vai conosco. E nós não vamos praticar aquilo que é ilícito, que vai contra o Evangelho. Então, se nós temos o nosso pastor na nossa frente, nós saímos do aprisco, foi o que a irmã leu. Nós temos o nosso pastor à nossa frente. Aleluia. E ele vai nos orientar. Você não vai por esse caminho, você não vai fazer isso. E nós precisamos estar sensível a essa voz espiritual. Porque o Senhor, ele nos orienta. Se nós conhecemos a voz do nosso pastor, nós vamos entender quando ele fala vai, quando ele fala fica. Aleluia. Quando ele fala é Glória esse a caminho, Deus. quando ele fala não é esse Aleluia, caminho. aleluia. Quando ele fala não corta talho, vai pelo caminho reto. Nós precisamos estar sensíveis a essa voz. E nós precisamos conhecer essa voz. E como a irmã Marta falou, é através da palavra. Através da palavra nós conhecemos, nós reconhecemos a voz do nosso pastor, do nosso sumo pastor. Aqui no ponto 3, a Marta leu no início, aí diz assim, a generosidade do sumo pastor é sem igual, não tem igual. Pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. Aleluia. Ninguém pode nos defender igual a Jesus. É verdade. Jesus, ele está conosco. Glória E a quando eu Deus. estava lendo aqui, eu me recordei, há muito tempo atrás, logo que eu comecei a fazer excursão, a gente estava em determinado hotel, aí tinha 3 irmãs no mesmo quarto. Aí uma irmã sentiu falta de um certo valor. Aí a que estava com ela no quarto, ela falou assim, eu não peguei. Eu não acredito que fulano também tenha pegado. Aí eu falei, bom, é alguma de vocês 3, está com alguma de vocês 3, só estava 3 aqui. Aí uma falou uma coisa comigo que eu guardei. Ela falou assim, olha, eu não quero duvidar das ovelhas que estão aqui. Eu prefiro duvidar de quem não está aqui. Alguém que entrou para limpar o quarto pode ter acontecido esse erro. E aquilo me chamou a atenção, porque nós precisamos ter esse tipo de confiança. Nós precisamos acreditar, não, a irmã Martinha, além de ser nossa líder, ela é a nossa orientadora também. Então, nós não podemos ter essa malícia uma contra a outra. Aí, aquilo ali me chamou a atenção, e eu recorri ao pastor, o sumo pastor, a generosidade dele. Eu falei, Senhor, o Senhor há de mostrar, então, quem fez isso. O dinheiro estava dentro da mala da senhorinha, ninguém tinha mexido, simplesmente ela trocou de lugar e ela não estava achando. Então, não adiantava acusar uma ou outra. Nós precisamos ter essa sensibilidade de buscar a orientação do pastor em todos os detalhes da nossa vida. E, a partir daquele momento, eu aprendi, em situação difícil, que a gente não tem, saiu do nosso controle, Deus, ele nunca perde o controle. O nosso pastor é aquele que vai na nossa frente e ele sabe de todas as coisas. Então, na situação difícil, clama, Senhor é meu pastor. Então, o Senhor vai me falar o que está acontecendo. Amém, irmãs? Que eu achei assim, Lindo. bastante interessante. Lindo E testemunho. nós não vivemos só dentro do aprisco, como as ovelhas não viviam só dentro do aprisco. sim. Elas saíam, iam pastar, o pastor observava todas, e se faltasse uma, ele ia contar. Não, no meu aprisco está faltando uma ovelha. Ele conhece. Todas estão aqui dentro, então eu vou procurar aquela que talvez se machucou, caiu num buraco e tal.
E eu acredito que o pastor iria atrás dessa ovelha, porque ele ama a todos, então não quer perder nenhuma ovelha. Sim, lindo testemunho para nós encerrarmos essa lição tão abençoada, né, que muito falou conosco. Eu tenho certeza que também falou com você que está nos acompanhando nessa manhã. Né, e mais uma vez queremos dizer aqui, né, que estamos muito felizes com essa oportunidade de estarmos nesse domingo especial de Dia das Mães. E que Deus continue te abençoando, você como mãe, te dando sabedoria, que o bom pastor esteja contigo, te dando instrução, te guardando, te conduzindo em todo o tempo. Hoje à noite nós temos o culto de Santa Ceia. Já quero aproveitar aqui para te convidar, se você puder, esteja presencialmente aqui, que será uma festa onde nós celebraremos juntos, estaremos trazendo à memória a morte e ressurreição de Jesus. Venha adorar o Senhor conosco, não perca essa é a oportunidade de estarmos aqui, né, esta noite. Quero já também encerrar, agradecer a você, pedir que você compartilhe o link dessa lição com mais pessoas que precisam, que está mais próximo, conhecer esse bom pastor. Talvez essa pessoa não conheça esse bom pastor. Então, compartilhe o link dessa lição muito abençoada que nós aqui compartilhamos com muito amor e muito carinho. Queremos orar para encerrar. Quero pedir a Sheila que esteja orando e que Deus continue abençoando o nosso dia de domingo. Pode, Ana. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e poderoso, obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de aprender mais a Tua palavra, compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor tome a vida de cada um que está assistindo aqui nesta manhã em Tuas mãos, cada casa, Senhor, onde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, que o Senhor possa estar curando vidas, Senhor, libertando, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que não podem estar presencialmente na Tua casa, que o Senhor possa, Senhor, estar dando oportunidade, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma cada irmã aqui em Tuas mãos, abençoa a família de cada uma, meu Deus. Senhor, toma as mães em Tuas mãos, que o Senhor possa estar, Senhor, trabalhando no coração de cada uma, meu Deus, dando a alegria da Tua salvação, meu Pai. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém. Nós encerramos dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Amém. E nada nos faltará.